Fala turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso módulo de matemática, agora falando das raízes, falando de radiciação. Lembrem-se que na aula anterior nós tratamos do termo potência. E as potências estão relacionadas com as raízes também. Vamos recordar aí, vamos forçar um pouquinho a memória? Existe um tipo de expoente, que são os expoentes fracionados, que podem ser convertidos em raízes. E vice-versa, as raízes podem ser convertidas, elas na realidade muitas vezes serão convertidas em expoentes, em potências com expoentes fracionados. Vamos lembrar essa parte técnica, vamos fazer alguns exercícios e principalmente nessa aula trabalhar bem as propriedades sobre raízes, ok? Antes de tudo, eu vou dar um recadinho para você. Vou lembrar algo que eu vou na realidade repetir bastante durante as aulas. O nosso trabalho, além de fazer bastante exercícios, resolver questões, é compreender a linguagem matemática. A matemática ela é uma linguagem. Portanto, nós temos que ler um enunciado e toda aquela parte técnica, os termos técnicos, números reais, números inteiros, racionais, as pertinências, os valores que são maiores, iguais, toda essa parte de linguagem nós temos que dominar muito bem. Então, durante o texto, durante a explicação, os conceitos, nós vamos tomar muito cuidado com a linguagem que está sendo usada, ok? Então vamos ler um textinho aqui junto comigo. Sobre radiciação. Radiciação é o próprio estudo das raízes. Olha como que eu trouxe aqui, ó. Chama-se radical a raiz enésima de um número real, sendo um número maior ou igual a zero e n um número natural maior ou igual a 2. Então nós temos aqui um radical. O radical seria o próprio símbolo da raiz, nós lemos como radical. Esse númerozinho n, que está escrito como algébrico aqui, que está escrito de forma genérica, o n, ele é o índice da nossa raiz. E esse alfa aqui, olha o que está dito sobre ele, ele pertence ao conjunto dos números reais. O n, esse n que é o índice, ele pertence aos naturais. Lembram dos reais e dos naturais? Os reais são todos os números inteiros, naturais, os números racionais, só que o n, que é esse índice da raiz aqui, ele deve ser necessariamente um número natural. O que é um número natural? São os positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que olha o detalhe, ele deve ser um natural com n, né? O n deve ser natural, maior ou igual a 2. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa raiz aqui, ela vai ser de índice 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ela não vai ser menor do que 2. Ela é sempre maior ou igual a 2. Então, esse é o índice da nossa raiz, tá certo? Esse índice da nossa raiz sempre maior ou igual a 2. Aqui dentro eu vou ter um número real, ok? E o termo inteiro, esse termo é chamado radical, ok? Então, esse é o nosso radical, adequando a partir de agora, portanto, a nossa linguagem, tentando entender esse texto que está sendo passado de termos em termos, palavra por palavra. Esse trabalho eu sempre vou ter cuidado para que você não atropele na hora da interpretação. Continuando, vamos lá? Modelos de raízes. Nós temos uma raiz aqui de 16, e essa raiz de 16, ela não possui índice aqui, ó. O que isso quer dizer? Quando o índice fica em branco, quando não aparece índice. Pelo fato do índice da raiz ter uma regrinha que nós acabamos de ler, o índice é sempre maior ou igual a 2, o índice subentendido, quando está em branco, quando ele não aparece, o índice subentendido é sempre 2, turma, tá certo? Quando não aparece nada, o menor índice da raiz é o número 2, portanto, o índice em branco, quando não aparece, índice 2, beleza? Agora que eu tenho uma raiz quinta de 2, apenas como exemplo, se for índice 3, índice 4, índice 5 e assim por diante, ele vai colocar o índice pra gente. Novamente aqui nós temos uma raiz que não aparece índice, portanto o índice 2 aqui, e uma fração dentro da raiz. Pode ser fração, Anderson? Sim, lembrem-se que as frações são chamadas de números racionais. As frações são os números racionais. E os números racionais fazem parte dos números reais? Sim, senhor. Sim, senhores. Olha lá, se eu tivesse que fazer um diagrama,
eu teria os números naturais. E os números naturais são quem, Anderson? São quais números? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. 0 e os positivos. Os números inteiros. Números inteiros representados pela letra Z. Números inteiros além dos naturais, note que os naturais estão aqui dentro também dos inteiros. Os inteiros também possuem negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E além dos naturais, nós temos quais números? Os números racionais. Todos esses números naturais e inteiros podem ser escritos como racionais, mas além disso nós temos as frações com dízimas não periódicas, falei bobagem, dízimas periódicas dentro dos números racionais. E aí nós temos, por exemplo, 2 sobre 9, que é uma fração, se você fizer a continha aí, lembra da aula passada? Nós fizemos essa brincadeira, se nós dividirmos o 2 por 9, fizermos essa continha, vai dar um número que? Vai dar um número em forma de dízimas periódicas, dízima periódica, e esse número é chamado racional. Mas não apenas as dízimas periódicas são racionais. Se eu fizer, por exemplo, 1 sobre 10, né, é um número fracionado, é um número escrito em forma de fração. Porém, ele não dá uma dízima periódica, mas ele é um número racional. Todos esses números aqui, juntos, unidos ainda com o conjunto dos números irracionais, depois a gente fala sobre esses, tá? Tudo isso faz parte de um conjunto grandão, um conjunto maior, chamado de conjunto dos números reais, ok? Então sempre que falar de números reais, vamos ter essa ideia aqui na cabeça. Ah, então os números reais são todos os números? Não, existem alguns números que não são reais. São os números, por exemplo, chamados números complexos, tá certo? Eles não estão dentro desse conjunto aqui, desse conjunto universo. Belezinha, belezinha? Facinho? A título de recordação apenas? Bem fácil isso aqui, só pra gente recordar. Então beleza, então ali dentro da raiz, que estava no exemplo anterior, nós tínhamos um número escrito em forma de fração. Aquele número em forma de fração é um número real? Sim, é um número real. Beleza? O termo radical também é representado pelo símbolo, o símbolo da raiz normal. Então o próprio símbolo da raiz representa o meu radical, beleza? O radical é o que, portanto, Anderson? O radical é a raiz em si. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, continuando, galera. Agora aqui sim, agora nós começamos a andar em terras de concursos públicos. De maneira rara, muito raramente, ele vai cobrar numa questão aquela linguagem que nós estávamos conversando. Aquela linguagem ela serve para quê? Apenas para que eu faça uma boa interpretação da minha questão. Apenas para que eu faça um entendimento correto do que o elaborador da questão está pensando naquele momento. O que ele quer. Eu vou ler um comando, eu sei o que ele pediu. Eu li uma assertiva, eu sei sobre o que ele está querendo me induzir, para onde ele está querendo me induzir. Beleza? Agora, aqui sim, aqui nós estamos trabalhando no conteúdo de verdade de provas de concurso público, que são as propriedades a respeito de raízes. Galera, e existem bancas que adoram isso daqui. Adoram falar sobre raízes. Por exemplo, quase todas na realidade, mas por exemplo, quais são as que adoram conversar disso aqui? FGV, FCC, VUNESP, a própria CESP, tá certo? Essas bancas adoram. Não quer dizer que as outras não cobrem. Cobram também. Ah, professor, a FUNCAB cobra? Cobra. Mas essas anteriores, essas que eu falei anteriormente, elas pedem esse conteúdo praticamente em todas as provas. Ok? Vamos caminhar? Vamos lá? Então vem comigo. Primeira propriedade sobre as raízes, sobre radiciação. Ele fala, observe um radical com índice ímpar. E depois ele vai falar sobre o índice par também. Como que eu vou pensar nesses radicais? Ou seja, como que eu vou pensar na raiz relacionada com a potência, com o expoente, que foi o que eu disse no início da aula. Então ele me dá o primeiro exemplo aqui. Raiz cúbica de 125. Qual que é o primeiro pensamento? Qual que é o raciocínio em si que eu tenho que ter sobre essas raízes? Sejam elas quadradas, sejam elas cúbicas, de modo geral, pares ou ímpares. Como que eu tenho que pensar essas raízes? Vamos fazer primeiro o índice ímpar, radical ímpar. Galera,
raiz cúbica de 125. Como que eu tenho que imaginar isso? Raiz cúbica de 125. A dica é: faça a decomposição de fatores primos desse valor. Anderson, o que você falou agora? Você falou grego. Repete aí. Faça a decomposição em fatores primos? O que isso quer dizer? Você lembra, você sabe. Eu só vou te ajudar a buscar na memória. 125, decompondo. Ah, lembrei. Parece aquele mínimo múltiplo comum, né? Não é o mínimo múltiplo comum em si. O nome dessa técnica aqui chama decomposição. E em números primos, o que são números primos? Números primos, galera, muito simples. São aqueles números que só conseguem, só podem, de forma inteira, com resultado inteiro, serem divididos por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, se eu pegasse o número 5, como que eu sei que o número 5 ele é um número primo? Porque se eu dividir 5 por 5 dá um número inteiro, né? Se eu dividir 5 por 1 dá um número inteiro, dá o próprio 5. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 1 é 5. E esse número, o 5, ele só pode ser dividido com um resultado inteiro ou por ele mesmo ou por 1. Qualquer outro número que possa ser dividido por um outro, ele não é primo. Por exemplo, por que o número 8 não é primo? Porque além de ser dividido por ele mesmo com o resultado inteiro e por 1 com o resultado inteiro, ele pode ser dividido por outros números. Por exemplo, por 2, que vai dar 4, ou pelo próprio 4, que vai dar 2. Então esse daqui não é primo, mas esse é primo, porque ele só possui resultado inteiro, sendo dividido por ele mesmo por 1. Esse é primo. Esse não é, porque ele possui outros valores que apresentam resultados inteiros, não sendo ele mesmo ou 1. Tá certo? Então essa é a ideia de número primo. Então vamos lá. Vamos decompor, que na prática significa dividir, aquele termo ali em fatores primos, em números primos. Por exemplo, se eu tentar dividir ele por 2 não vai dar, por 3 não vai dar, o 4 não é um número primo. 5, se eu dividir ele por 5, 125 dividido por 5, quanto que dá? O próprio 25. Se eu dividir 25 por 5, vai dar 5. E 5 por 5, que vai dar 1. Eu estou fazendo divisões, tá? Quantas vezes o 5 apareceu aqui? 3 vezes. Então isso aqui significa que 5 elevado ao cubo. Isso quer dizer que eu posso escrever o 125 como 5 elevado ao cubo, ou 5 à terceira, tanto faz. Eu acho que muita gente se lembra que os professores ou professoras de matemática faziam isso aqui, ó. Eu corto esse número com esse, e o resultado disso seria apenas o número 5. Essa linguagem corta esse com esse talvez não seja muito certa, mas ela é válida. O que significa cortar? Significa simplificar um pelo outro. Agora você sabe por quê que eu posso simplificar isso aqui? A pergunta é, por que eu posso fazer essa simplificação de um número pelo outro aqui no índice e aqui no expoente? Por que eu consigo fazer isso? Lembrando da aula anterior. Lembra da aula anterior que a gente fez uma brincadeirinha sobre raízes falando que quem estava no sol iria para a sombra e quem estava na sombra iria para o sol. Essa brincadeira ela é válida, lógico, aqui também, nas raízes de forma geral. Então, quem estava no sol e quem estava na sombra era o mesmo número, 3 e 3. Então, se eu escrevesse, portanto, escrevendo 3 fracionado por 3, quanto que dá, galera? Dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, o resultado daqui daria 5. É o mesmo resultado. Eu estou apenas explicando por que pode ser feito esse cancelamento. Ah, na hora da prova eu preciso fazer todo esse passo a passo? Obviamente não. Você apenas decompõe, observe aqui o expoente, então ficou 5 elevado ao cubo, é válida a forma. Simplifico esse com esse, pronto. Resultado 5. A ideia que eu estou passando para vocês é, eu posso fazer essa simplificação por causa dessa explicação. Essa é a explicação. E é bacana você saber a explicação, é importante. E aqui no final, nós temos um resultado que pode ser obtido de forma direta, não tem problema. Tranquilos e calmos? Facinho, tá compreendido? Então beleza. Isso aqui nós fizemos para índice ímpar.
O índice da raiz, 3, não tem problema. Ah, mas se não aparecer nada, Anderson. Se for um outro exemplo, vamos supor lá, ó. O outro exemplo que ele me traz é 121 raiz quadrada. Se o exemplo for esse, vamos ver? Eu tenho uma raiz onde não aparece nada aqui. Se não aparece nada, ela é quadrada. Subentende-se raiz quadrada de 121. O que eu teria que fazer com esse 121 então, Anderson? Eu vou decompor. Se eu tentar dividir 121 por 2, vai dar? Não dá. Quem são os primos? 2, 3, quem mais? 5, 7, tem mais primo? Depois do 7, qual é o próximo primo? 8 é primo? O 8 não é primo, que pode ser dividido por 2, por 4. O 9 é primo? Também não, porque o 9 pode ser dividido por 3, além de 9 e 1, né? Ele pode ser dividido por 3 também. O 10, não. O 11 é primo? O 11 é. Por que o 11 é primo, galera? Porque o 11 só pode ser dividido com o resultado inteiro por ele mesmo ou por 1. Então, eu consigo dividir 121 por 11. Divide aí para você ver. 121 dividido por 11 vai dar quanto? 11. E se eu dividir de novo pelo mesmo número? 1. Quando deu 1 já terminou. Eu consegui fazer a decomposição. Então, 121 é 11 vezes 11, ele é 11 ao quadrado. Então, pelo mesmo raciocínio que eu fiz no anterior, sabendo que aqui é uma raiz quadrada, eu tenho 11 ao quadrado aqui. Portanto, se eu simplificar um pelo outro, ó, simplificar, o resultado, raiz quadrada de 121 é 11. Lembra por que eu posso fazer essa simplificação? Eu posso fazer a simplificação porque ficaria 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Olha lá, ó. Então daria o próprio 11. Eu posso fazer a simplificação aqui já. Eu não preciso gastar esse tempo. Desde que o índice da raiz, esse índice aqui, seja um número igual a esse numerinho que está aqui, que é o meu expoente da base 11. Beleza, galera? Facinho? Tranquilo. Vamos tomar uma aguinha aqui, então? Fácil demais, né? Vamos apagar o quadro? Apagando aqui, enquanto eu tomo a minha aguinha. Vai tentando entender o que nós falamos agora. Pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho para tentar, caso alguém tenha mais dificuldade, para tentar recordar essas propriedades. Isso é bacana. Beleza. Nós temos o seguinte então, galera, ó, generalizando isso que acabou de ser dito, de modo geral, quando nós temos uma raiz de um termo aqui no índice igual ao expoente aqui dentro, isso pode ser simplificado. Olha como que eu coloquei de forma genérica, ó. Raiz, índice n, expoente n aqui dentro também, da base alfa. Simplificando esse n com esse n, é o próprio alfa. Foi o que a gente acabou de dizer agora. Olha só, se eu fizesse uma forma genérica, tá? Aqui o índice qualquer, n. Aqui eu coloquei uma letra grega, alfa, elevado a n. Eu posso simplificar esse com esse, daria apenas o alfa, daria o próprio alfa, ok? Simples assim. Agora, nós temos alguns critérios para que isso seja feito. Lá na parte de baixo eu coloquei para todo alfa que pertence aos reais. E n pertence aos naturais. O n tem que ser um número natural, o n aqui, né, número natural, e o alfa um número real. Já falamos o que isso significa. Fácil? Fácil demais. Modelos, por exemplo. Olha aqui, ó. Quanto que vai dar a raiz quadrada de 4 ao quadrado? Simplifica quadrado com quadrado, vai dar o próprio 4. Quanto que é a raiz sexta de 7 elevado a sexta? Simplifica 6 com 6, é o próprio 7. Raiz oitava de 7 a oitava. Simplifica 8 com 8, a raiz é o próprio 7. Beleza? Essa é a primeira propriedade. Agora, essa propriedade ela é válida somente para alfa igual a 0 ou maior do que 0. Isso significa que esse número que está aqui dentro, ó, esses números que estão lá dentro da raiz, essa propriedade só é válida se o alfa, se esse número aqui de dentro, no caso o 4, o 7 e o 7, são números iguais a 0 ou maiores do que 0. Beleza? Não pode ser, em outras palavras, Anderson, facilita a minha vida aí. Não pode ser número negativo ali dentro. Beleza? Tranquilos e calmos? Facinho? Tá bom. Então vem aqui comigo. Vamos lá. Vamos evoluir. Propriedade número 2. Segunda propriedade. Pode-se representar o número 2
por meio de diferentes radicais. Depois a gente vai ver que não precisa ser necessariamente o número 2, tá? Eu usei o 2 como parâmetro, mas o que eu quero passar para vocês aqui é uma outra coisa. Eu consigo representar qualquer número com radicais diferentes. Por exemplo, olha aqui no nosso material. Lembra que eu dei uma dica para você? É bacana você ter um material impresso aí na hora de estudar matemática, porque você pode rabiscar, escrever em cima do material, isso te ajuda muito. Então eu tenho o 2 escrito como raiz quinta de 2 à quinta, o 2 escrito como raiz décima de 2 à décima, e assim por diante. Eu posso falar que esse raiz quinta de 2 elevado à quinta e raiz décima de 2 à décima é uma simplificação desses termos, né? É uma simplificação. Isso pode ser feito, eu coloquei aí como a base 2, mas pode ser qualquer base, tá certo? Vamos ver por que isso é válido? É um pouco óbvio, mas é bacana você entender pelo fato de que você pode simplificar raízes no futuro. Quando você estiver escrevendo questões, raízes de índices muito grandes podem ser simplificados, tá? Então vamos lá, isso aqui vai gerar uma outra propriedade depois. Olha só, se eu tenho uma raiz quinta de 2 elevado à quinta, o que a gente acabou de aprender? Que se eu tirasse isso da raiz, ela seria 2 elevado a 5 sobre 5. Como 5 sobre 5 é 1, ficaria 2 elevado a 1, ou seja, daria o número 2. Se eu fizesse uma raiz qualquer de índice igual a expoente aqui, da base 2, aconteceria a mesma coisa. Ficaria aqui, por exemplo, 10 sobre 10, todo número dividido por ele mesmo é 1, ok? Isso é igual a ele mesmo. Como os resultados são iguais entre si, eu poderia falar o seguinte, ó. Eu poderia falar que a raiz décima de 2 elevado a décima é igual a raiz quinta de, ao contrário, raiz quinta de 2 elevado a quinta. Por que isso pode ser feito? Porque eu posso criar uma simplificação aqui, ó. Se eu simplificar o 10 por 2 e o 10 por 2, isso me dá esses resultados. Ah, Anderson, quer dizer que eu posso fazer essa simplificação do índice com o expoente? É esse recado que você está me dando? Isso. É isso que a propriedade 2 está falando. A propriedade 2 está falando que se você quiser simplificar o índice da raiz com o expoente da base 2 aqui, ou qualquer outro número, você pode simplificar. Desde que, obviamente, como é uma simplificação, como é uma redução, essa redução deve ser feita pelo mesmo número. Se o índice está sendo reduzido por 2, o expoente da base aqui tem que ser também por 2, ok? E aí eu tenho os resultados semelhantes. No caso aqui, este resultado dá o mesmo resultado daquele. Beleza? Fácil entender isso? Compreensão de boa? Então tá bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Ah, beleza, meu. Tô conseguindo entender, hein? Nunca tinha entendido isso aí, agora eu tô entendendo. Bacana, ó, maravilha. Seguinte, olha lá de forma genérica, ó. Olha como que foi dado. Se eu tenho uma raiz, a gente lê isso aqui assim, ó galera, quando o índice é n. É muito comum usar n como índice, como expoente, como um número genérico, a gente usa o termo enésimo. Uma raiz enésima de alfa elevado a m. Se eu quiser simplificar, ou mesmo que eu não queira, mas o exercício me pede para simplificar, ou reduzir isso daqui, pode e deve ser feito. Eu posso simplificar o n e o m por um índice comum. No caso do material de vocês aí, eu usei um índice genérico p. Eu posso dividir por p aqui fora e dividir por p aqui dentro, dizendo sempre que deve ser o mesmo valor. O mesmo termo que eu uso para simplificar o índice, eu devo usar para simplificar o meu expoente da base lá. Para todo alfa real, isso vale para todo alfa, ou seja, para todo número aqui de base real, em que o índice pertence aos naturais. Esse índice ele deve ser sempre um número natural. O índice é o numerinho aqui que está na raiz, ó, tá certo? Com n maior do que 2, ou seja, esse índice da raiz, já falamos também, ele deve ser 2 ou maior do que 2. Igual, maior do que 2, beleza? Ou maior, igual a 2, tanto faz. Ok? Beleza. Esse é o recado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma raiz oitava de 7 à quarta.
eu não posso cortar, entre aspas, simplificar o de dentro com o de fora. Então o que eu faço? Olha lá, ó. Bacana a questão. Bacana o entendimento. Raiz oitava de 7 elevado à quarta. Galera, eu posso fazer isso daqui, ó. Não só posso, como devo. Simplificar aqui por 4, por exemplo, aqui por 4. Opa, olha, por que não? Lógico que sim. 8 dividido por 4 é 2. Ok? 4 dividido por 4 é 1. Isso aqui nem precisa aparecer, concorda comigo? Então eu poderia escrever assim, ó, raiz sem nada aqui, entende-se que é quadrada. E sem nada aqui em cima também, entende-se que é 1. Então raiz quadrada de 7. Isso aqui pode ser simplificado. Esse 2 nem precisaria aparecer dessa forma. Assim como o outro caso, que o caso do 32, raiz décima de 32. Ah, mas não tem como simplificar aqui, Anderson, porque aqui não aparece expoente. Só que lembra lá da aula anterior também? Lembra de tudo que você sabe na matemática? Ah, Anderson, mas não sei quase nada. Então vamos aqui que você vai saber bastante coisa. Você vai aprender. 32. 32? Então calma aí, peraí. O 32 eu posso ir aqui no cantinho, olha, e decompor ele. Por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5. Então esse 32 pode ser escrito como 2 elevado à quinta. E o índice 10 aqui. Ah, olha que bacana que aconteceu. Eu posso simplificar isso por 5 e isso aqui por 5? Opa! Opa, claro que sim. 10 dividido por 5 é quanto? 2. 2 aqui. 5 dividido por 5 é quanto? 1. 1 aqui. Como o 2 no índice não precisa aparecer e o 1 aqui não precisa aparecer, isso aqui poderia ser escrito apenas como raiz de 2. Concorda comigo? Beleza? Que é o outro exemplo ali. Fácil demais, galera. Bem simples. Quem não lembrava disso, lembra agora. Muito utilizado em provas. Muito recorrente em provas. Você tem que saber essas igualdades, saber essas simplificações. Cai bastante. Beleza? Vamos lá? Nunca mais vai errar a questão desse tipo. De acordo? Tamo junto? Então vamos lá. O meu trabalho aqui é criar concurseiro raiz. Criar concurseiro cascudo, casca grossa, como a gente diz. Uma expressão que a gente brinca muito aqui. Ah, é o seguinte. Pô, professor, eu sou formado em língua portuguesa, ou eu sou advogado, eu gosto de ler bastante, eu não tenho dificuldade com interpretação de texto. Tá, mas na sua prova vai cair matemática. Se vai cair matemática, a expressão que a gente usa é que você tem que ser bom no ruim. O que é ser bom no ruim, professor? Ser bom no ruim é ser bom onde você tem dificuldade, aonde que o calo aperta. Sabe disso? Meu calo aperta em matemática, então ali você tem que ser bom. Meu calo aperta em informática, então você tem que criar casca ali, ficar um casca grossa em informática. Ah, professor, ao contrário, eu sou da matemática, eu tenho dificuldade com linguagem, então você tem que interpretar bem texto, você tem que ser bom no ruim. Onde você tem dificuldade, você tem que melhorar. Beleza? Esse é o nosso trabalho. Para a galera que tem dificuldade de matemática, a gente vai ensinar vocês a ficarem bom no ruim. 2.3, terceira propriedade. Terceira propriedade, observe as expressões. Aí ele me deu uma expressão aí, ó. Raiz cúbica de 27 vezes 8. E o que ele quer dizer com essa expressão quando eu tenho dois números multiplicados, quando eu tenho um produto ali dentro da minha raiz? Um produto. O caso que ele me deu foi isso aqui, ó. Raiz cúbica de quê? De 27 vezes 8. Olha lá, ó. Esse é o caso apresentado lá no começo. 27 vezes 8. Eu tenho um produto aqui dentro agora, eu tenho uma multiplicação. Deixa eu aumentar esse 8 aqui que ele ficou meio pequenininho para não confundir, né? Eu tenho uma multiplicação. Como que eu resolvo isso? Uma informação importantíssima. Essa raiz pode ser separada em duas, quando é uma multiplicação aqui no meio. Multiplicação nós lemos como produto, né? O produto é a multiplicação. Raiz cúbica de 27, separado aqui, raiz cúbica de 8. Ah, pode, Anderson? Opa!
Pode sim. Claro que pode, não tem problema, tá? Pode tranquilamente, desde que aqui seja uma multiplicação, repetindo. Ah, tá, então vamos lá, vamos pensar aqui. O 27, eu posso decompor ele? Por 2 não dá, por 3, vamos lá. 27 dividido por 3 é 9, bacana. 9 dividido por 3 é o próprio 3. E por 3 de novo, vai dar 1, eu acabei. Então 3 ficou repetido 3 vezes aqui. Então, no lugar desse 27, eu poderia repetir a raiz e no lugar de 27 colocar 3 à terceira. Ou 3 ao cubo. Ah, beleza. Isso aqui é o 27, isso aqui é o 27 também. Sim. E o 8? Vamos lá? O 8. Se eu decompor o 8, como que ele fica? Vamos fazer direto, por favor? Ficar mais rápido? 8. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. É o 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, o 8 é 2 ao cubo, aqui também é 3. Lembra que você acabou de aprender? Propriedade anterior? Fazer um pouco mais rápido? Posso simplificar isso com isso? Claro que sim. Claro que sim. Deixa o vezes. Posso simplificar isso com isso? Opa, pode sim. Então, quanto que é o resultado disso? O resultado é 6. Anderson, qual é o recado que você quer deixar dessa parte? Esse recado aqui, ó. De que se você tem uma multiplicação aqui dentro, você pode separar em 2 raízes, com o mesmo índice. Você não pode colocar de índices diferentes, o índice é o mesmo. Fácil? Conseguiram entender? Simples, né? Não é uma propriedade difícil. Outra propriedade bastante simples, o que a gente tem que trabalhar é a memorização desses casos. Ok? Vamos voltar lá então, ver o que ele diz sobre essa forma de escrever, essa propriedade. Então vamos limpar aqui rapidinho. Pronto. Voltou? Tá lá. Então olha lá o que ele diz. Ó, eu posso separar em raízes de mesmo índice e vou verificar que a igualdade é válida em relação a cada um deles é igual a 6. De forma geral, Anderson, vamos lá, de modo geral, uma raiz escrita como produto ali das suas bases, da parte interna, ela pode ser separada em 2 raízes de mesmo índice, lógico, desde que seja mantido o produto entre elas. Esse A é um número real, já falamos o que isso significa, o B também é um número real, já falamos o que isso significa, e os índices das raízes, mantendo toda essa formalidade, os índices devem ser números maiores ou iguais a 2, portanto eles não podem ser menores do que 2. O número n aqui que representa o índice da raiz. Fácil, de boa, bem tranquilo. Então essa foi a propriedade número 3. Vamos lá para os modelos, as partes, né, que representam os exemplos. Ó, raiz de 4 vezes 10. Raiz de 4 vezes raiz de 10. Fácil. Raiz, pode ser fração? Não tem problema. Pode ser fração. 1 sobre 10, ou 1/10. Raiz quarta de 1/10 vezes 100. Separado. Raiz quarta de 1/10 vezes raiz quarta de 100. Mesmo que seja fração, eu posso separar também. Eu posso fazer 2 raízes separadas. Beleza? Terceira propriedade, então, já foi. Se eu tenho uma raiz aqui, 2 números que se multiplicam em seu interior, lá dentro da raiz, eu posso separar em 2 raízes. Mesmo índice, produto entre as duas. Vamos lá? Próximo slide. Quarta propriedade. Ah, bacana. Olha lá, o que ele trouxe. Ó. Observe as expressões raiz cúbica de 27 sobre 8 e raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 8. Galera, muito parecido. O que a gente falou anteriormente foi sobre produto, ou seja, sobre multiplicações. Produto é multiplicação. O que a gente vai falar agora é uma forma similar, bem similar, só que ao invés de falar sobre multiplicação, a gente vai falar sobre quociente, ou seja, sobre frações, sobre divisões. Vamos pegar esse caso que ele trouxe aqui, ó. Raiz cúbica de 27 sobre 8. Raiz cúbica de tudo isso. Raiz cúbica de 27 sobre 8. Índice 3 aqui, raiz cúbica. Da mesma forma, ou de forma muito parecida, de forma muito similar, ao que nós fizemos na propriedade 3, nós vamos fazer na propriedade 4. Propriedade 4 agora com fração. Ao invés de fazer multiplicação, eu vou fazer com a divisão.
Então eu vou separar isso como uma raiz cúbica de 27 sobre outra raiz cúbica aqui, separada. Raiz cúbica de 8. E aí, como nós já fizemos, eu vou apenas repetir. O 27 seria 3 elevado ao cubo e o 8 seria 2 elevado ao cubo. Simplificando isso, simplificando esse por esse, simplificando esse por esse, o que nós temos como resultado? Nós temos lá na parte de cima, numerador 3, na parte de baixo, denominador 2. Esse seria o resultado. Fácil ou não? Muito fácil e muito parecido com a propriedade anterior. Então vamos resumir? No produto, nós podemos separar em duas raízes de mesmo índice. E na fração, nós podemos separar em duas raízes também de mesmo índice. Facinho? Bem simples, né? O que nós falamos sobre os valores representa a mesma coisa. Então, o número A tem que ser R$1, o número B tem que ser R$1, e o N, que é o índice da raiz, deve ser um natural. Agora aqui eu tenho mais um detalhe. Eu tenho mais um detalhe relacionado também com o exemplo que nós fizemos na aula anterior. Os denominadores, que são na prática essa parte de baixo aqui, representam a parte de baixo da minha fração, os denominadores não podem ser zero em hipótese alguma. Por quê? Lembra para mim, Anderson? Lembro. Quando nós fazemos a divisão 0 por um número qualquer, 0 dividido por 10, por exemplo, isso tem um resultado zero. Agora, quando nós fizermos ao contrário, quando nós fizermos 10 dividido por 0, ou seja, 0 no denominador, 10 dividido por 0, isso não pode, isso dá um erro. Então, eu devo respeitar sempre a parte de baixo sendo um número real, diferente de 0, não pode ser 0, tá certo? Esse denominador aqui, portanto. Então, se nós criarmos uma forma genérica, vamos apagar aqui, a propriedade em si é muito simples. Nós acabamos de ver, separa raiz de mesmo índice em cima, de mesmo índice na parte de baixo. Tá bom, Anderson. Mas o que você está falando sobre essa formalidade que nós comentamos agora? Ó, de modo geral, quando eu tenho uma raiz A sobre B, olha aí no seu material, tá vendo? Na parte de baixo. De modo geral, A sobre B. Índice N, o índice N da raiz. O que acontece em relação a isso daí? O que acontece é que o A, ele pertence aos reais, ele é um número real. Agora o B, ele é um real e note que tem um asterisco em cima. Quando nós escrevemos isso aí, ó, real, e colocamos um asterisco aqui em cima, o que isso significa? Significa que ele não pode ser zero. Como o B é o número de baixo aqui, é o denominador, o B, a parte de baixo, tem que ser um número real, só que tem que ser um número real diferente de zero. Eu não posso ter zero aqui no denominador. Beleza? E o N, que é o índice da raiz, é um número natural maior do que 2. Ou seja, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, não pode ser menor do que isso. Sempre, essa parte está meio repetida até, né? Correto? Facinho? Bem de boa, né? Essa foi a propriedade número 4. Vamos aqui agora aos modelos da propriedade 4. Bastante simples de entender. Raiz quadrada de 30 sobre 7. Raiz quadrada de 30 sobre raiz quadrada de 7. Posso separar. Isso aqui é bacana. Isso aqui eu vou até resolver com vocês. Ó. Vou repetir aqui, né, o que está escrito. Raiz cúbica de 0,001. Ou seja, raiz cúbica de 1 milésimo. Raiz cúbica de 1 milésimo, Anderson. Isso. Raiz cúbica de 1 milésimo. Mas não está fracionado. Não está não. Lembra da aula passada? Também ensinei. Como que eu transformo esse milésimo em fração? Pode? Pode, claro que sim. Como que eu escrevo? O número 1, que é esse número aqui, o algarismo significativo 1, só que dividido por 1, 2, 3. 3 casas depois da vírgula. Isso significa que eu vou dividir por 1000. 3 casas depois da vírgula significa 1000. 1 milésimo. Ah, entendi. E aí? Vai lá, faz pra mim aí, vamos. Vai lá. 1. Vou perguntar pra vocês uma coisa. Algo me impede de escrever esse 1 assim, ó? Algo me impede de escrever o 1 como 1 ao cubo? Nada me impede. Porque o que significa 1 ao cubo? 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. Então eu posso escrever esse 1 elevado a qualquer coisa, o tanto que eu quiser. 1 elevado a 1000. 1 elevado a 1000 é 1. Ah, e 1 elevado a 1? 1. E 1 elevado a 2? 1. E 1 elevado a 3? 1.
E 1 elevado a 100? 1. Então 1 eu posso escrever com o expoente que eu quiser. Agora, o 1000 ele representa o quê? O 1000 representa 10 ao cubo. 10 ao cubo. É bacana você saber a relação do 100 na base 10, o 1000 na base 10, o 10.000 na base 10 e assim por diante. Vou fazer só mais um aqui. O 100.000 na base 10. Quanto que é 100 na base 10? 10 ao quadrado. Se eu aumentar mais um zero, 1000, 10 ao cubo. Se eu aumentar mais um zero, 10.000, 10 à quarta. Se eu aumentar mais um zero, Anderson, 100.000, 10 à quinta. Já entendeu o que eu estou fazendo, né? Conforme for aumentando os zeros, eu vou aumentando um no expoente da base 10. Então por isso que 1000 eu posso escrever como 10 ao cubo. Ah, legal, facinho, né? Pois é. O que a propriedade está me dizendo é que eu posso escrever isso assim, ó. Raiz cúbica de 1 ao cubo sobre, separadamente, raiz cúbica de 10 elevado à terceira. Ah, Vê, pode, pode. Sim, é essa a propriedade em si. Simplifica esse com esse, simplifica esse com esse. Então em cima fica 1, embaixo fica 10. Entendi. E quanto que é 1 sobre 10? Se eu quiser fazer a divisão, 1 dividido por 10 é 0,1. Me indicando 1/10. 1 sobre 10, 1/10. 1/10 está na primeira casa após a vírgula para a direita. Consegue entender isso? Bacana? Ah, não entendi muito bem. Pausa, olha a continha de novo, revisa. Isso aqui é muito poderoso, é muito importante. A todo momento você vai encontrar cálculos assim nas suas provas, nos seus exercícios, nos seus simulados. Vamos evoluindo essa matemática básica que é o nosso alicerce. Tendo um alicerce bem construído, tudo depois vai ser bem construído também. Ok? Então vamos apagar isso aqui. Ah, vê, Anderson. É assim que faz então as raízes. Eu não conseguia entender na escola, agora eu estou entendendo. Poxa vida, mas também na escola a gente tinha tanta distração, né? Tinha gente demais para conversar, não estava focado, não queria muito saber de escola também não, gostava de jogar videogame pra caramba. Essa é a história da minha vida também. Mas agora a gente vai aprender. Então tá lá, 1 sobre 10, eu só fiz um passinho a mais. Eu escrevi aqui o 1 dividido por 10, o valor dividido já, né? 1 dividido por 10, 0,1. Então a gente fez aqui, nós fizemos 4 propriedades sobre essas raízes. Beleza? Não é pouca coisa. 4 propriedades poderosas. Se você entender isso daí, o restante vai com calma, vai de boa, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Segunda parte aqui do nosso conteúdo sobre raízes. Potenciação e radiciação com radicais. O que isso quer dizer? Radiciação com radicais. Quer dizer que eu vou elevar as minhas raízes a um outro expoente. Eu posso fazer isso? Pegar uma raiz e elevar a alguma coisa? Sim, pode. E é feito de forma muito simples. Olha o caso que foi me dado aqui, ó. Raiz quinta, tudo isso elevado à quarta. Como que eu posso pensar isso de uma maneira simples? Ó, raiz quinta de 2, tudo isso elevado à quarta. Simples, galera. Eu posso apenas e tão somente fazer isso aqui, ó. Raiz quinta de 2 elevado à quarta aqui dentro, ó. Aqui dentro da minha raiz, elevar a minha base à quarta. Só isso, Anderson? Somente isso. Então, esse caso em que eu elevo tudo à quarta, à quinta, se não importa o número, eu posso pegar esse expoente e elevar somente a base aqui nesse expoente, para ficar mais rápido, para ficar mais direto, para eu não perder tanto tempo, tá bom? Então, esse é o recado. Vamos ver como fica a forma genérica, a forma também dita algébrica disso daqui. Então, olha lá, ele fala de forma geral, de modo geral, toda raiz, né, de um índice m aqui elevado a n pode ser escrita como raiz de m a elevado a n. Desde que a seja maior do que zero, ou seja, o a tem que ser um número maior ou igual a zero, não pode ser negativo, e que m seja um número natural maior do que 1. O índice ali, então, um número natural maior do que 1. E n é um número inteiro, beleza? Facinho, já sabemos o que é inteiro, já sabemos o que é natural, o que é racional também. Primeiro modelo, olha lá o que ele fala. Uma raiz quadrada de tudo isso,
Raiz quadrada de 5, tudo isso elevado ao cubo. Eu posso elevar apenas o 5 ao cubo. Agora o segundo caso que eu vou ajudar vocês a desenvolverem aqui o passo a passo. Eu tenho uma raiz nada, falei bobagem. Eu tenho o 2 vezes uma raiz cúbica de 3 e tudo isso está elevado à quinta. Como que eu posso resolver isso? Então vamos escrever ele novamente aqui para a gente resolver passo a passo. Ó. O 2 que multiplica, esse caso aqui, ó, uma raiz cúbica de 3, tudo isso elevado à quinta. Ok? Vamos resolver isso aqui juntos? O que a parte 2 da aula me explicou, me ensinou, foi isso aqui, ó. Tudo que está dentro do parêntese está elevado à quinta. Então, esse 2 que está fora da raiz, ele mesmo, de forma separada, está à quinta. Vezes raiz cúbica de 3, e esse 3 aqui está elevado à quinta. Ah, Anderson, mas eu vi aqui agora no slide, tinha mais coisa aqui. Sim, eu posso ter mais coisas. Por quê? Olha aqui uma coisa importantíssima sobre a raiz cúbica de 3 elevado à quinta. Vamos pensar? Propriedades da aula anterior. Propriedades da aula sobre potência. Vamos ver quem lembra? Quem estudou direitinho a aula de potência? Essa raiz cúbica aqui, ó, esta, ela poderia ser escrita assim, ó, 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado? Galera, e a resposta é sim, eu posso sim escrever ela dessa forma. Por que, Anderson? Porque lembra que quando duas bases iguais estão multiplicadas, elas podem ser reescritas, conservando uma única base e somando o expoente? Então 3 e 3. 3 e 3 conservam, um 3 só. E se eu somar os expoentes, 3 mais 2, daria 5. Então eu teria a mesma coisa que eu tenho anteriormente ali. Ah, mas por que você fez isso? Porque esse daqui eu posso simplificar com esse, ó. E aí ficando dentro da raiz só esse segundo termo. Só esse termo ali do lado. Então esse 2 eu poderia manter ele aqui, apenas repeti-lo. Vou apenas repetir. Esse 3, ele sairia da raiz cúbica apenas como 3, é assim que sai. Mas esse termo aqui, deixa eu apagar só um pouquinho aqui para não confundir. Esse termo aqui, ele ficaria na raiz. Ah, Anderson, isso pode ser feito? Pode ser escrito desse jeito? Sim, senhores, pode sim. Inclusive eu posso terminar de resolver. Como assim? O 2 elevado à quinta a gente sabe quanto é. 2 elevado à quinta nós já fizemos, lembra? Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então esse 2 à quinta aqui, ele é 32 vezes o 3. Vezes quem? Essa raiz aqui. A raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ah, Vê, pode continuar? Sim, se você conseguir terminar essa potência e multiplicar por esse número, pode fazer, ó. No caso ficou 32 vezes 3. 32 vezes 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. 96. 96 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Agora aqui não dá para fazer mais nada, porque esse 96 não pode multiplicar essa raiz. Então eu terminaria aqui, ó, o meu cálculo. Beleza? Entendeu que eu posso separar esse 5 aqui como expoente para esse número e esse 5 para esse número aqui, para essa base. E aí desenvolver o cálculo. Revisa, olha com calma direitinho isso daí. Vou até tomar uma aguinha para você olhar com mais calma. Olha aí, enquanto isso. Tranquilo, turma? Vamos continuar então? Então bora lá, vou apagar isso aqui. Desenvolvi o passo a passo. Pronto. Fizemos... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o
potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2 a 1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.